Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, Lasa e Convidados. Um podcast em que a gente fica sabendo da opinião das pessoas, dos nossos convidados. Aqui você vai ter entretenimento, aqui você vai ter oportunidade de ampliar o conhecimento e, principalmente, conhecer novas ideias para que a gente possa achar novas soluções. É um programa feito para você que assiste e que está sempre atento aí às coisas que acontecem na atualidade. Você que está ligado no que está acontecendo. E um tema hoje que nós estamos trazendo aqui no nosso convidado é um tema de extrema importância, que é o tema cidades sustentáveis. Cidades sustentáveis na visão do meu partido, do nosso Partido Verde. Hoje o meu convidado, que aqui está comigo, é meu amigo, meu companheiro de partido. Ele é músico, ambientalista, estudante do 5º período de Ciências Sociais, membro da Executiva Nacional do Partido Verde e co-presidente do Partido Verde Estadual. Meu querido amigo Roberto Rocco. Muito Ô, obrigado, meu amigo, por aceitar meu convite. Muito obrigado por estar aqui para falar com os nossos telespectadores. Obrigado, André, muito obrigado. Uma boa tarde, parabéns, antes de mais nada, por essa excelente iniciativa. É importante, né, que a gente tenha debates, espaços para debater questões atuais, questões que dizem respeito à qualidade de vida, ao nosso futuro comum, aquilo que a gente deseja de melhor para nós, para a nossa sociedade. Então, estou muito honrado de fazer parte desse programa aqui. Espero modestamente dar uma contribuição para o nosso debate. Vamos falar de cidades verdes, vamos falar de pensamento verde, do surgimento do Partido Verde, do ecologismo. Como é que o ambientalismo se insere na sociedade global e na sociedade brasileira e no futuro, né, Um do nosso tema, planeta? um tema atual, um tema atual mundialmente, um tema que a cada dia ganha mais relevância, que é a sustentabilidade, que é o meio ambiente. Mas, meu querido amigo Roberto Rocco, eu vou começar aqui te perguntando. Nós sempre ouvimos falar do Partido Verde. Você participou da fundação do Partido Verde no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco da origem do Partido Verde no Brasil, saber, né, quando se tem notícia de que aqui no país a questão do meio ambiente começou a ser abordada, quer dizer, quando iniciou-se no Brasil essa discussão sobre a questão ambiental. Então, a origem do Partido Verde, ela vem dos anos 80, de um movimento já moderno do ambientalismo global. Mas, se a gente for pensar na história do conceito de ambientalismo, o que eram os ambientalistas, que isso vem lá de trás, nós podemos remontar ao período napoleônico na Europa, quando a corte portuguesa, o governo de Portugal se transfere para o Rio de Janeiro, se transfere para o Brasil, a capital do reino português vira o Rio de Janeiro, porque Dom João estava preocupado com a ordem de Napoleão de invadir territorialmente Portugal. Sim. A corte se estabelece no Rio de Janeiro e aí efetivamente o Brasil deixa de ser um Brasil como qualquer outra colônia e passa a ser sede de um governo principal. Não que isso tenha exatamente trazido progresso, mas trouxe, de fato, muita cultura que o povo brasileiro ainda não tinha acesso e trouxe a corte para o Brasil. Então, nós passamos a fazer parte da corte portuguesa. Aí vem Dom Pedro I, Dom Pedro II, o Brasil passa a ser independente de Portugal e no governo de Dom Pedro II, né, na gestão de Dom Pedro II,
ele faz um projeto revolucionário, que foi o reflorestamento da Floresta da Tijuca, que era uma área já degradada pelo processo de ocupação, tentativa de mineração, de produção de cultivos, sobretudo os cultivos tradicionais, e ele faz um reflorestamento com espécies nativa de Mata Atlântica, o que era É o uma primeiro coisa. modelo de mundial, né, de que se Hum. tem Nessa notícia escala, a por gente nunca causa tinha da visto. falta d'água, na verdade. Sim, Começa a exatamente. faltar água na região que era o antigo Rio de Janeiro, aquele rio antigo que a gente conhece aí, que eu ouvi falar. Começa a faltar Exatamente. água e ele faz o primeiro reflorestamento, começa com mão de obra escrava Sim, praticamente todo executado com mão de obra escrava, que não e é o modelo que a gente deva seguir, mas e termina com a mão de obra italiana, termina com a mão de obra sendo já. substituída a mão de obra escravizada, É, sendo aqui que a gente está eu sou ma nós somos mais antigos, Roberto. Eu tô as pessoas falam: "É jovem, estamos chegando aos 40, vou fazer 47 anos agora em dezembro", e a gente a gente já sabe, né, que não é mais escrava, é escravizado, né, a mão de obra escravizada, e ele então dá continuidade depois com os os colonos, né, colonos colonos italianos. italianos. E esse projeto é fantástico, exatamente Começa por com Manuel Archer. Manuel Olha o Archer. nome do cap do era major, não sei, era da guarda, ele era do Tinha uma exército, ele patente aí, tinha uma patente, não eu não sei podia qual ser era, à com toa. certeza. Mas repare, e aí você faz a recuperação das nascentes de água, das minas de água da Floresta da Tijuca. Uma das obras também muito modernizantes dessa época é o aquaduto Da da, Lapa. da Lapa, que hoje são Hoje os são os arcos arcos da da Lapa, Lapa e né. é o trilho do bondinho. Ali era onde descia água para vir abastecer O Rio Antigo. o Rio Antigo, o centro do Rio Antigo. Então ali a gente teve experimentamos uma primeira experiência de ecologia, uma relação direta com a qualidade de vida da população que Fizeram o habitava a primeiro capital link entre a floresta e a água, e a sobrevivência né, e e a a sobrevivência. qualidade de vida. Nós precisamos de água, a água não vem do Não, além. primeiro link não, já se sabia, né, ele já tinha uma noção ali, tanto que ele refloresta, mas ali foi a primeira experiência, real, que se tem notícia, né, no mundo, né, De grande escala, de grande escala. totalmente revolucionário. Porque isso da gente saber que a água vem dessa origem, se a gente desmatar, a gente deixa de ter água, é um conceito que já sabemos há muito tempo. Mas o processo de ocupação das terras, o processo de adensamento urbano, de ocupação, de formação das cidades, nunca respeitou muito essa lógica. Não. Tanto é que você vê que a origem das comunidades do Rio de Janeiro, quando começa a se chamar de favelas, elas são ocupações que são destinadas para a população de baixa renda, que trabalha ali na região. Uma vila operária sempre, né, é Mas era sempre uma colocado no morro. no morro, Você né. desmatava o morro, É. faz um barraco, desmata, faz um Eles faziam as vilas operárias, a Rocinha começa assim, que foi o início dela, o início da própria desse modelo, né, de de habitação de habitação popular para popular, atender a pra demanda atender a de demanda de empregos de trabalho. empregabilidade da região. E aí, mas a gente sempre errou nisso. Vamos ocupando as encostas, vamos Porque na desmatando, verdade, aí né, começa a faltar água. eu mas na minha visão não era assim algo, tipo: "Ah, tá, vamos tirar, né, vamos arrancar", não é assim: "Vamos desmatar porque a gente não gosta da árvore", não, vamos desmatar, Não, bota ali, vamos desmatar e bota ali que tá aquela coisa ali, floresta, igual falava de manguezal, esse troço, pra que serve esse manguezal? é É uma lama, uma né. lagoa fedorenta, vamos acabar É. com isso. Eu vou E a citar falta de um plano habitacional fez com que essas vilas fossem crescendo cada vez mais até virarem, áreas sem infraestrutura urbana.
Sim, e com né, baixa qualidade de vida, baixa com qualidade de vida, com o índice de doenças altíssimo, né, exatamente, porque você tem falta as de doenças saneamento, de falta de origem água. hídrica exatamente pela falta do escoamento, do tratamento, da coleta do esgoto, da coleta do lixo. Isso tudo vai produzindo vetores, vai produzindo uma baixa qualidade de vida e um ambiente degradado. E as pessoas começaram a se acostumar, não se acostumar porque queriam, mas porque a necessidade os obrigava a permanecer morando naqueles ambientes. Até porque o plano de da década de 50, 60, 70 é aquele plano equivocado de tirar as comunidades que estavam aqui na zona sul e tiraram da lagoa e levaram para longe da família, longe do trabalho, longe das pessoas, então, mudaram a vida e passou a ser um plano de remoção, né, na década de Sim, 60, sim. muita gente aplaude, porque salvou, mas foi um plano. Dom Helder salva um pouco essa história, né, porque cria ali a cruzada, que já foi um outro conceito, mas o modelo era um modelo e as pessoas não queriam backside, e foram expandindo para o É. e não teve controle também. Não, nem controle nenhum. Então a gente vem desse período, digamos, ainda Brasil Império, entramos na independência do Brasil, fizemos a República, e aí a mentalidade que se tinha, as correntes que existiam, não só no Brasil, mas em outros países, eram as correntes conservacionistas, que pensavam na proteção da fauna, na proteção da flora, no cuidado com os animais e tudo. E esse modelo veio seguindo até o pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, começa as bombas atômicas e a sociedade começa a fazer uma reflexão um pouco diferente do impacto que a sociedade humana, até que ponto a gente consegue ser tão agressivo que possamos inviabilizar a vida no planeta. Nisso entra o processo de Guerra Fria, a produção de armas atômicas, o arsenal americano versus o arsenal soviético, e aí surge um novo tipo de ambientalismo, que é esse ambientalismo focado no pacifismo, na proteção da vida humana e na proteção do planeta. E entra o conceito das três ecologias, da ecologia humana, da ecologia espiritual, da ecologia urbana, além da ecologia natural. Então a gente precisa preservar as espécies, mas precisamos ter um plano para preservar o planeta, para que a vida humana possa sobreviver. Esse é um outro conceito que daí surgem os primeiros partidos verdes do mundo, na Europa, na França, na O primeiro Alemanha. partido verde foi na Alemanha ou foi na Austrália? Foi na Alemanha. Na Alemanha. E aí, do Partido Verde alemão, o Partido Verde francês, que começaram a tomar um corpo maior, e a partir daí o Brasil está experimentando um processo de redemocratização em meados dos anos 80. O Fernando Gabeira, o Alfredo Sirquis, o Carlos Mink, Guido Gelli, Lucélia Santos, Muita Lício. gente ainda fala do nosso querido amigo Carlos Mink no Partido Verde, né. Ainda acha que o Mink é do PV. Ainda acha que o Mas o Mink Mick foi fundador com John Ashley, com o Rogério Rocco, Carla Piranda. E aí o PV, muito sob a influência desses caras que estavam exilados na Europa e viram o nascimento desses partidos verdes, e dessa discussão eles trazem para o Brasil o conceito da necessidade de um país com dimensões continentais, que tem ecossistemas tão ricos como a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, que são verdadeiras nossos fontes biomas. de vida para o planeta, né? Verdade. A Amazônia até hoje ela é uma parte do equilíbrio do clima mundial, depende da função A chuva, né. que a Amazônia As correntes promove. de A produção de água ali, de evaporação, a floresta, evaporação, corrente de ela é vapor. fantástica. Agora você vê uma coisa que a gente estava falando aqui desse processo de ocupação, de adensamento urbano. Eu tive no ano 2001 lá em Alter do Chão,
é uma área lá de Santarém, no Pará, que é um paraíso, um lugar fantástico, maravilhoso. E uma coisa que me causava estranheza era mês de janeiro, passamos o réveillon ali, passamos o mês de janeiro, e eu via muita gente jogando, consumia garrafa de refrigerante e jogava dentro do rio. É o rio Tapajós, existe uma área ali que é onde ficam os quiosques, que é uma nesga de areia branca, branca do rio Tapajós, numa reserva indígena dentro de Alter do Chão. E ali vão muitos turistas, tanto locais quanto regionais, nacionais e internacionais. E um dia eu conversando com um rapaz, no final da tarde eu olhava, gente, está coalhado de garrafa de refrigerante, as pessoas não têm a menor preocupação de jogar, não jogar. Ele falou, Falta mas de educação, né? de um conceito assim, Falta de de educação cuidado, ambiental, de de cuidado com a cuidado com sociedade. isso. Pois você vai mergulhar no rio, você vai jogar lixo no lugar que E você com vai tanta mergulhar. informação, E parece um mar, né. E o rapaz ele falou para mim: "Olha, você já foi aqui, tem uma escalada lá, um pico, e você já escalou o pico aqui, você já viu o que que é isso? Aqui é uma preocupação que a gente não tem, é a falta d'água. Aqui pode gastar à vontade que não vai faltar água". E olha que louco, né, esse ano nós estamos vivendo a maior seca da história, a maior estiagem da história da Amazônia. São centenas de botos tucuxi, aquele boto cinza ou boto vermelho, aquele boto cor-de-rosa, mortos, peixes. E o alter do chão está que você atravessa caminhando. Então, esse processo da ocupação despreocupada, do desordenamento urbano, ele faz parte da concepção das cidades brasileiras, com raríssimas exceções, como Brasília é uma cidade que foi planejada. Brasília. As outras não. A gente vai Até a crescendo Barra da Tijuca, que foi um bairro mais minimamente. próximo do planejado que tem no estado no estado, né, Sim, o mais próximo de um bairro planejado é o bairro da Barra da Tijuca. A gente conhece o sim, estado, sim. é desordenado, Muito, pô, né, muita não ocupação. se respeita, não respeitaram o plano urbanístico, Mas até hoje, né? até hoje Hoje nós temos aí uma questão de segurança pública, que você tem a ocupação das milícias ali, que tem quando a gente trechos que vai para a requerem Baixada Fluminense então, cair, você você sai dessa área, vai para as periferias, a falta de cuidado dos gestores, né, fez com que os bairros ficassem desordenados. A gente pode pegar aqui o exemplo da cidade de Duque de Caxias. Você anda hoje está um pouco pior, tem piorado. tem piorado. Você anda pelo centro da cidade, é fio. Ele não tem, não, você vê que não existe por parte do gestor um carinho com a cidade, fazendo com que a cidade se transforme realmente num espaço de conforto, de que a pessoa tenha aquele sentimento de pertencimento, né. Então, esse desordenamento urbano, ele parece pelo que a gente vê, história, que faz parte de um processo cultural, né. É É, uma coisa parece algo cultural, da cultura do Brasil, e né. parece que a gente não tem outro caminho, quando na verdade existe experiência, farta de modelos que devem e podem ser reproduzidos. Você falar de Caxias e falar da Baixada, a gente pensa que a primeira ferrovia brasileira veio ali da Baixada, né? É lá de Magé, de Mauá até Petrópolis, que era a ferrovia que levava aquele trecho que era para levar com mais conforto na subida da serra a família imperial. Aquela era uma região também muito próspera, de fazendas, de grandes propriedades, e que aparentemente se desenvolveria com mais qualidade. Houve um processo de um certo abandono, uma certa negligência, até que você entra no período da modernização da planta industrial brasileira. Duque de Caxias acaba sendo uma das cidades, junto com Volta Redonda, que recebem grandes empreendimentos. Grandes indústrias, Em grandes Volta empreendimentos. Redonda, nós A CSN, tivemos a CSN Duque de Caxias, a e a Reduc. Reduc em Duque de Caxias. Então, esses elementos que seriam âncoras, vetores do desenvolvimento econômico,
para Foram proporcionar vetores de desordenamento urbano. desordenamento urbano, Isso aconteceu baixa em qualidade de vida, Isso aconteceu na região contaminação. petrolífera, Exatamente, exatamente. Mas no o caso famoso sonho, né. específico de Caxias e de Volta Redonda, a produção industrial que não tinha a menor preocupação com as emissões que causava, com os resíduos que projetava, no caso da A CSN, CSN até hoje, né. até hoje Até joga. hoje não tem ela não tem essa Não, tem alguns a filtros que são Reduc a Reduc melhorou bastante, mas ainda não tem esse carinho todo com no lugar onde ela é só tá ali parece tá ali só para explorar o município, as é, 2. a Essa degradação que essa eles eles não se preocupam com aquele ambiente, parece que as pessoas não moram ali. sim, sim, são É que não é desconectadas da não moram, realidade. são desconectados da realidade. Como é uma no interior, outra na Baixada, está distante desse perímetro mais observado pela sociedade, que é o perímetro urbano da cidade do Rio de Janeiro, aqui Sim, do sim. mais especificamente do centro da cidade até ali a Barra da Tijuca, então ficou na periferia, elas foram essas empresas, essas indústrias foram fazendo de tudo. E na Baixada, década de 50, 60, se hoje já 70, não tem essa 80. observação da sociedade que é quem comanda, digo aí, os setores da economia de mercado, vamos para a A mídia. formação de opinião Então aí pública. pode, como não tem essa cobertura e não parece que foram deixando e foram fazendo. Então É, a Reduc, esse processo e aí faz de qualquer jeito. E década de 70, o exemplo, lixão de Jardim Gramacho. desgramacho, Jardim Gramacho foi um crime ambiental, talvez um dos maiores crimes, dos piores. Está lá até hoje, pode dar um problema, sim. está abandonado, não se fala mais nisso, né, e aí depois tem pó de broca em Caxias, que largaram lá, e vários outros crimes. Baía de Guanabara muito maltratada. Exatamente. A Reduc é um exemplo disso. A Reduc, como todo o processo industrial no entorno da Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara era o corpo receptor de todos os dejetos dessas indústrias. Então a gente começava a gerar emprego, gerava ocupação desordenada. E aí essas ocupações, elas geram resíduos, o esgoto que era jogado ali, diretamente na Baía de Guanabara, e até os anos 80, até o início da conscientização desse novo ambientalismo, Que aí que é o isso, do surgimento do Partido Partido Verde no Verde, do Brasil. projeto O Partido Bahia Verde Viva, contribuiu muito para colocar a a pauta agenda ambiental ambiental na no na mesa de e pra elucidação do crime também do Chico Mendes, né, o Gabeira sim, foi fundamental nisso, Sirquis, Sirquis, Lucélia Santos. Lucélia, quer dizer, foram os fundadores. E, falando em Partido Verde, meu querido amigo Rocco, os princípios e ideais que norteiam nossos partidos. Eu queria que quem está nos assistindo ouvisse de você, fundador e co-presidente do partido. Então, a gente trata fundamentalmente da ecologia, da democracia, do feminismo, a espiritualidade laica em tempos de guerras, eh, em nome de Deus, né? São guerras Guerras Santas, né? santas que se perpetuam aí pelo mundo. Nós sempre defendemos o direito à espiritualidade. E que o Estado seja um elemento incentivador da espiritualidade, mas essa espiritualidade que ela seja laica, que ela não tenha. O Estado não pode defender nenhuma religião. E nós vivemos grande parte do período da sociedade humana em que os estados, e até hoje ainda existem, e alguns países estão em guerra por causa disso, exatamente disso. Uma associação entre uma religião e um Estado. Então, eu acho que assim, eu tenho minha religião, acho que cada um de nós tem que ter ou deve ter
a sua espiritualidade, ainda que ela seja uma espiritualidade absolutamente laica. Você acredita numa força, ou não acredita em força nenhuma, ou acredita numa Acredita no ser humano, religião, acredita na inteligência humana, qualquer crença que você os tem. O extraterrestres, importante é respeitar o próximo. É o principal valor do o Partido direito, Verde que ele coloca o humanismo, né. o O Partido humanismo. Verde vem com essa pegada, eh, que eu é o meu sentimento de minha mãe, que foi praticamente participou da segunda fundação do Partido Verde. O Partido Verde foi fundado em 1986, mas depois perdeu o registro, teve que refundar em 90, Foi, né, 89, 90. 89, 90 minha mãe veio para o Partido Verde em 90. Ela já fazia movimentos ambientais na Baixada e tal, e o Partido Verde vem com essa pegada também nos formadores de opinião, porque era uma galera que chegava mais para frente, né, um pessoal que vinha com as ideias mais modernizadas da Europa, conceitos modernos de política e introduz, né, com seus princípios e valores, o ambientalismo no Brasil, Sim, né, sim. A questão da cultura também, que é primordial a gente valorizar a cultura, as culturas olha aí, um princípio originárias. importante sempre defendemos a cultura, respeito à cultura indígena, respeito Os à povos cultura originários. afro-brasileira, respeito à espiritualidade, são os princípios que norteiam. Quer dizer, minha mãe sempre dizia que o principal, eh, valor do Partido Verde é: "O meu direito termina onde começa o do outro". É, Ela é sempre dizia verdade. isso. Grande Dalva Lazzaroni. Essa era um dos principais, princípios do Partido Verde. E falando em nossa querida professora Dalva Lazarão, primeira vereadora da Baixada Fluminense, Foi. foi vereadora pelo PV. Foi, eu conheci Depois Dalva foi lá candidata a prefeita pelo Partido Verde. candidata a governadora em Em 1998. 98 tivemos a candidatura dela a governadora, elegemos o Gabeira em 94, né, Sidney de Miguel foi o primeiro parlamentar Sidney de do Miguel foi Brasil, foi o primeiro deputado federal. O primeiro deputado parlamentar federal, foi o né, Mick em 86. 86 Mink, depois Sidney de Miguel 90, 90, 94 Gabeira, 98 Gabeira, aí Gabeira veio a até Gabeira veio até 2006 se reelegendo deputado federal. depois do Sirquis, Depois o Sirquis, o doutor Aloysio, o Eurico Eurico Júnior. Júnior. Fizemos Eu fui deputado estadual Você pelo foi Partido deputado Verde, estadual. André Correia, Alessandro Alessandro Calazans, Calazans. Tivemos muito boa uma história. história, né, nós tivemos, vários prefeitos, Sei. né, e na última eleição nós federamos com O PT e o PCdoB. hoje é uma federação, né. Somos a Federação Brasil de Esperança e é uma federação que tem uma importância muito grande no cenário político brasileiro, porque, veja, nós recentemente passamos por um momento de muita depressão da política, praticamente se criminalizando a atividade política como se ela fosse uma perversão da Verdade. humanidade, e não é. Sem política não tem democracia, né. Não há democracia. E como é que se organiza uma Como é que sociedade? você fala? E falar em política, quais os na sua opinião, na sua visão de quem já está há bastante tempo nessa luta, quais os desafios ambientais que a gente enfrenta atualmente no estado do Rio de Janeiro, e principalmente na Baixada Fluminense, que a gente sabe que a Baixada Fluminense ela é vítima real do racismo ambiental, Sim, né? sim. A gente tem essa, você vê, bota é tão racista, né? E olha para a Baixada de uma forma tão menosprezam tanto a Baixada Fluminense, sempre menosprezaram, que lá implementaram o primeiro lixão no manguezal. É o lixão, né, tudo de ruim, é assim: "Ah, isso daqui é bom para a zona sul, mas não leva para lá não". Foi até a água, quando chega na Baixada, é final de linha. Sim, Duque de Caxias ela sai da Baixada, dá uma volta e chega lá no final da linha. é Então é verdade. uma qual é o nessa sua visão aí de lida, quais os desafios que nós temos agora, estamos enfrentando aí Então, na nós sua entramos, num processo depois tivemos em 72 a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente em Estocolmo. 1972.
Aí ficou combinado que a cada 20 anos a ONU organizaria uma conferência mundial. E aquela primeira, ela tinha como mote você discutir a questão ambiental com a preocupação de produção de alimentos para a população cada vez mais crescente. O crescimento demográfico do mundo era tão assustador e a produção de alimentos não acompanhava na mesma escala. Então, foi uma conferência de meio ambiente, mas com muita preocupação, que foi precedida, inclusive, por uma conferência da FAO. Então, nós entramos na questão do desenvolvimento sustentável, esse termo que foi Com a Eco massificado 92. na Eco 92. E ele passa a ser Nós quase que um estávamos lá. Você sabe o que eu mantra. estava fazendo na Eco 92? Eu estava na barraquinha do PV lá Eu estava na diariamente. barraquinha do PV ajudando a vender bottle. Não é? A minha mãe comprava o bottle e mandava a gente para lá e falava assim: não, pode vender. E no final a gente ia chegar para ela e falar assim: não, não, pode ficar com o dinheiro para vocês. Eu acho que minha mãe é muito inteligente. Eu acho, não tenho certeza. Ela falou: vou deixar esses meninos fazendo, vou arrumar alguma coisa para eles fazerem. É, Ela foi lá, gastou um dinheiro no bottle, no final a gente ganhava uma. uma pratinha. Vendendo o bottle do PV, rapaz. Vendia bota, vendia Muito bottle do PV. adesivo, vendia Eu sinto saudade camisa. dessa época, hein, Rô? Era um negócio muito bacana e você tinha mercado para esse produto. Mas Mas o desenvolvimento sustentável, ele entra na pauta global. Começam a depois de 72 aparecer. não teve um giro Sim, mundial que se descobre Chico Mendes ali em 82, não foi mais ou é. menos nessa época que eles começaram para ver o giro no que estava acontecendo? Então, você começa a ter um De estudo. 72 o primeiro encontro e eles falaram, em 82 eles foram dar um giro para ver o que tinha. Então, de 72 a 92 tinha uma série de compromissos que foram adotados pela ONU e compromissos dos países que precisavam fazer estudos que a gente não tinha. Eu olhava muito pouco para essa questão da garantia de que teremos um planeta no futuro. Porque assim, o desenvolvimento sustentável, você pensa que conceitualmente ele é o quê? Nós vamos continuar crescendo, nós precisamos desenvolver, mas precisamos garantir que no futuro essa água que a gente está bebendo esteja disponível para quem estiver aqui. Né? Claro. O ar que a gente respira precisa ter qualidade. Então não adianta nada a Garantir às gente futuras gerações. um meio ambiente com qualidade de vida suficiente, no mínimo do estado em que está hoje. Então a gente pensa, o desenvolvimento econômico, que era a matriz da Revolução Industrial, vamos produzir, produzir cada vez mais. A indústria, o negócio gera riqueza. Esse era o mote. Se vai gerar aglomerados urbanos O desordenados, que os danos poluição, são danos colaterais, né? Sempre se chamou no capitalismo, é, aquele capitalismo da década de 60, 70, 80, 90, 50, 40, 30. É o preço a se pagar. é o Faz preço a se parte da pagar. conta, está no pacote. Você quer crescer é assim. E a gente começou a ver que assim não dá para crescer. Se continuar se crescendo daquela Não, o maneira, mundo, né, começa o movimento que os partidos verdes no mundo fizeram junto com as ONGs, né, sim. que o surgimento das ONGs, aqueles e os movimentos pacifistas foram se entrelaçando, né, os humanistas, pacifistas, E esse é eles o ambientalismo moderno. É eles um de ambientalismo que tem a concepção de que não adianta brigar para defender a preservação de uma determinada vegetação, nem de um determinado tipo de fauna. Nós precisamos garantir que a vegetação, a fauna, a água, o ser humano, o ar, eles consigam eh, é, ter a sobrevivência não é só pela abelha, não é pela não abelha, é não é só pela abelha, né. não é pela É até é Amazônia. muito pela abelha também, porque se a gente perde a abelha, É, você quem é que vai polinizar? Qual é a nossa maior polinizadora que tem? Quem é a grande polinizadora? São as abelhas. E aí você sim, perde a abelha, né, a gente tem abelha então as pessoas o ambientalismo foi tendo uma visão da global, né, uma visão exatamente. macro, Então esse tema, uma esse visão lema, universal, né, que era o lema fundamental, o mantra ambientalista, pensar globalmente e agir agir localmente. localmente. Porque não adianta nada eu estar preocupado com a faixa de Gaza, se dentro da minha casa, lá em Duque de Caxias,
eu tô roubando a energia do poste ali na frente, eu tô jogando minha água, meu esgoto dentro da rede de água pluvial, eu tô roubando a água do sistema de abastecimento ou tô furando, pegando alguma nascente indevida. Então a gente tem que ter uma atitude dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança, dentro do nosso cotidiano, Que que respeite o próximo respeite a sua própria e que vida. respeite você, que Eu fui respeite a sua subprefeito família. aqui do Centro Histórico do Rio de Janeiro no início dos anos 2000. E uma das coisas que mais me deixava impressionado é que a Conlurb varria a Avenida Rio Branco era completamente diferente do que é hoje. Sim, Hoje ela praticamente não tem movimento de ônibus. E ela era uma era uma veia via, principal de deslocamento de ônibus e de transporte de gente. uma É artéria uma ali. artéria pulsante do centro nervoso do Rio de Janeiro. E ali, na Rio Branco, a gente tinha equipes da Conlurb varrendo a rua 14 vezes por dia. Quando você fala que uma empresa de limpeza urbana faz o mesmo serviço 14 vezes, você pode ter 2 avaliações. Uma é que você acha que essa empresa cuida muito bem da rua. Outra é que você acha que você está sujando demais. Então, qual é a melhor cidade? É a cidade que mais se higieniza, mais se limpa, ou é a cidade que menos se suja? Qual é a melhor solução para a qualidade de vida humana? É você ter mais hospital e tomar mais remédio ou é você ficar menos doente? Ficar menos doente, claro. Então a gente precisa evitar de sujar. É óbvio que você precisa limpar como a sua casa, não tem que limpar porque tem uma poeira que vem, Sempre tem, da poluição não tem como atmosférica, é inerente. você tá ali, a poluição, as partículas, né, aquelas As partículas, partículas em elas suspensão estão andando. suspensão entra ali e fica tudo preto, se você não Agora, fica tudo você ia sujo. achar natural, seu filho tá lá com um pacote de uma caixa de bombom, comendo bombom, jogando o papel no Não, chão, esperando que alguém vá limpar, não, mas porque isso aí por isso é que a gente tem que ter necessariamente, o Partido Verde sempre defendeu educação ambiental. É o que os alunos deveriam estar, na verdade, fazendo experiências e conhecendo mais a diversidade ambiental, a questão ambiental nos seus contraturnos, por isso a importância da educação integral, que é uma sim, também, sempre sim, foi uma defesa do sim. Partido Verde, são valores do Partido Atividades Verde. esportivas, O atividades Partido Verde culturais, tem um atividades princípio comunitárias. fantástico, que não existe meio ambiente equilibrado com miséria. É. Se a Como vida é da que pessoa é você desequilibrada, Como é que você o vai entorno vai falar em ser equilíbrio desequilibrado. ambiental com uma pessoa que não tem nem saneamento? Sim, Você não botou ali, o Estado não deu essa resposta, não colocou o saneamento. Duque de Caxias não tem saneamento. Eu recebi aqui, exatamente. eu conversei, aliás, é um tema maravilhoso para o próximo programa, que vai ser saneamento ambiental, mas na conversa com vários amigos e no meu conhecimento e já pegando os relatórios na internet, a gente já adianta, Duque de Caxias não tem saneamento. Não É. tem saneamento. Ela não tem, as pessoas lá, a gente está despejando o nosso esgoto em 90% da cidade, para mais, nas galerias de águas pluviais e jogando diretamente nos rios. Isso é um absurdo. E Isso lá o que a gente está é vendo é o seguinte: para inconcebível. resolver o problema, ao invés de você sanear o rio, para resolver o problema do rio, eles estão tampando o rio. É um A gente absurdo. está vendo esse tipo de intervenção urbana. Para mim, aquilo dali me machuca, me choca. Quando eu vejo um rio sendo tampado, Ou canalizar o rio porque fica canalizando menos um feio. rio, porque o rio ele não está canalizando um valão. Não é um valão, aquilo ali é um rio que virou valão. Sim. Mas ele continua sendo um rio. É um rio que está sendo despejado. O esgoto está levando direto para a Baía de Guanabara. Ao invés de estar tratando o esgoto, pegando esse esgoto que deveria estar sendo feito, R$ 1 que se investe no saneamento, a gente economiza R$ 3 em saúde. A gente está mais preocupado em cuidar das doenças do que da saúde. Exatamente. Essa é uma DDSP, porque aí é que eu vejo essa virada. Eu participei dessa virada do movimento ambiental.
aquele momento em que se defendia o mico-leão-dourado, a preservação do bioma da Mata Atlântica, e não se falava do ser humano integrado. Sim. Falava-se muito do meio ambiente natural. Não se falava, e aí vem nosso querido Alfredo Sirquis e vem com o meio ambiente urbano. Ele foi um dos primeiros a falar Sim. no meio ambiente, inclusive ele tem um livro que fala sobre isso. Ecologia urbana e o poder local. E eu li o livro do Alfredo e aquilo me chamou mais ainda a atenção para esse momento, porque ele compara as águas que vêm por canalizadas para nossas residências, a água que a SEDAI nos entrega, ele compara com os rios, Sim. com os veios. Ele fala isso aqui ele vai mostrando como o ambiente Vai na nós adaptamos o ambiente natural para a nossa vida É uma no ambiente analogia urbano. porque na verdade é isso, né, a cidade, ela é uma adaptação, né, de um do Claro, daquela inter-relação entre o ser não humano tem como, e né, a a natureza. gente não fazer isso, porque precisamos respirar, precisamos Agora, aí a gente pensa, a cidade sustentável, que é essa cidade que pensa no futuro, ela tem que ter essa preocupação, como a gente tem que ter dentro de casa. Você quer ir no banheiro, está com vontade de ir no banheiro, você tem uma necessidade fisiológica, você tem um ambiente para isso. Você não vai chegar ali no escritório, no quarto, e vai fazer suas necessidades ali. A mesma coisa a cidade. Então a gente não pode jogar o esgoto da cidade no rio, não pode jogar o esgoto da cidade no mar, não não pode jogar. pode, não deveria, mas hoje está. Então, mas isso é o que mais A se Baixada reproduz. Fluminense, de uma forma geral, eu não tenho notícia de nenhuma cidade da Baixada que esteja saneada, que tenha saneamento ambiental, que tenha saneamento É, básico, coleta de lixo regular, é mas o outro problema básico, seríssimo, que né. era uma luta antiga, o que a gente falava, queremos saneamento básico. O que era o saneamento básico? Receber água na minha casa. Ok, você recebe água grande. Joga o esgoto. Agora, não, mas muita dessa água vem contaminada, Claro, porque essa água às vezes está sendo transportada por um sistema que ele está cruzando com o de sistema de alguma esgoto. forma cruzando com o E destino de aí esgoto. você começa a consumir clorofórmio fecal na própria água, então você está ficando Não, doente. onde tem os poços artesianos também, porque se você não tem saneamento, você está jogando aquilo dali contamina. E Sim, várias sim. cidades, O vários lençol locais que pode freático já lençol chega freático já chega todo e as pessoas estão bebendo exatamente. aquela água, e aí, se fizer um estudo, não tem dúvida que vai dar isso. Os hospitais da Baixada devem ter muito mais procura nas emergências do que o hospital na Zona Sul, Sem dúvida. onde tem saneamento básico, onde tem a água chega, o saneamento é coletado, leva ali para o emissário de Ipanema, Mas cerca de né. 70% do atendimento da rede de saúde hoje, do estado do Rio de Janeiro, são doenças de origem hídrica, que são exatamente essas. É o contato que a pessoa tem com o setenta por esgoto. cento quer dizer, as pessoas estão parando hoje na o que a gente observa, Rocco, nas pesquisas, aqui a gente não está falando de orelhada não, Não, só dá um são Google, números. pode são números. De cada 4 atendimentos, 3 são por doenças ou por contato com esgoto, ou por contato Então, com lixo, ou com água aí você contaminada. vê a importância, né, de uma cidade sustentável de verdade, com um Exatamente. olhar um olhar verde, né. Isso. Por isso a E a importância do Partido gente Verde. pula um pouco Por isso essa que a gente coisa. sempre defendeu e vai continuar defendendo a existência do PV. Sempre, eu O sempre fui PV luta tal básica do PV. PV hoje PV hoje é um dos partidos mais necessários do Brasil. E é um partido global. Em mais de 100 países do mundo, nós temos partidos verdes, porque é uma necessidade do planeta se pensar. Nós temos que pensar no planeta como se fosse o nosso espaço comum, como ele é. Ele é o É a nosso espaço. nossa casa. Então a gente precisa Não tem pensar planeta B, né, globalmente. cara? Não tem planeta B. Então, no plano A, a gente tem que descarbonizar. Nós precisamos parar de produzir o gases do efeito estufa. Nós precisamos ter uma vida com menos transporte movido a combustíveis fósseis. Precisamos usar mais a bicicleta. Esses são legados do Partido Verde. Bicicleta, ciclovia aqui A da
sistema cicloviário do Rio de Janeiro, Foi todo construído ele tinha pelo uma PT. base na Zona Sul pequeno, que era uma ciclovia de lazer. Com o Serquis como secretário de urbanismo, nós passamos de 100 quilômetros de malha cicloviária na cidade do Rio. O projeto Mutirão de Reflorestamento, Não que era tinham 10 quilômetros. não tinham 10 quilômetros, Quer passamos dizer, de 100. hoje, aí a gente transporta isso aqui para Duque de Caxias. Duque de Caxias Sim. não tem, tem ciclovias em alguns poucos lugares, mas a grande maioria do município a pessoa não consegue se mover com bicicleta, é um meio de transporte. Bicicleta, há Exatamente. muito tempo, bicicleta no mundo, ela deixou de ser um meio de um lazer para ser um meio de transporte. Sim. Quando eu era criança, era lazer. Hoje a gente vai na Europa, é a bicicleta para tudo quanto é lugar, zona sul do Rio de Janeiro, não precisa ir muito longe, Ipanema, Leblon, Copacabana, Niterói. Niterói. A bicicleta, você vai em Duque de Caxias, não tem ciclovia. Você quer andar no centro da cidade? 25 de agosto, os bairros do primeiro, do segundo, do terceiro distrito, eles tentaram fazer algo lá de ciclovia, mas também não é uma. Não é não tem uma lógica cicloviária. Porque a Exatamente. ciclovia tem uma lógica, tem um Tem que ter estudo um de ciclovia. sistema. É um A sistema. ciclovia, ela não é uma pista para você andar daqui até ali de bicicleta. Ela tem que integrar a Não é para o cidade. esporte e para o lazer somente, ela é É também, mas também. ela Ela tem é que ser também. principalmente uma alternativa ao transporte rodoviário. Então nós temos o Jardim Primavera, por exemplo, em Caxias, é um bairro que você vê a utilização da bicicleta como meio de locomoção, até porque você não tem exatamente um sistema local de integração rodoviária, e as pessoas vão no comércio, vão na igreja, vai visitar os amigos Você de tem alguma bicicleta. coisa no Mas terceiro é distrito? rural, é muito rural, é Mas semi-rural, digamos é, assim. Não é um centro assessorou, urbano. Se você pegar o primeiro distrito, o segundo distrito, você não tem praticamente nada. E tem a nada. ciclovia, ela precisa te garantir que você saia, por exemplo, do Leblon e chegue na Presidente Vargas de bicicleta com Na sua faixa sua faixa preferencial, preferencial. com os cuidados que É o eixo transporte sustentável. é o transporte sustentável, que a gente E precisa. investimento também em transporte de massa, né, que é de verdade, trem, metrô, Ônibus, ônibus é coletivo, né, mas o BRT pode ser que seja considerado algo mais porque 50, 80, 60 pessoas, 70 pessoas é coletivo, é porque a gente está coletivo. falando de transporte de massa. Aí A já é gente bike, precisa. A metrô. pessoa precisa sair de casa com a minha bicicleta, parei levei, entrei dentro do metrô, parei no meu trabalho e fui para o meu trabalho de bicicleta. A pessoa, Sim, pô, deve fazer isso, é sustentável. E hoje já existem bicicletas elétricas. A pessoa também. anda com Eu pedal prefiro andar com a assistido, minha, né. porque a gente pelo menos pedala É, um pouquinho mas o de pedalzinho exercício. assistido é bom também, Ajuda, ajuda. ajuda. Eu andei muito de pedal assistido na Europa, tem muito lá. Hoje na Europa é uma febre, você vai para É. França, Espanha, a Holanda, Holanda, a bicicleta é o meio de transporte deles, com metrô de qualidade. Quer dizer, se você é o metrô, uma bicicleta elétrica, você vai para sim, qualquer sim. lugar. Inclusive, eu sou o autor, lembrando aqui, sou o autor da lei que determina ao metrô que o transporte de bicicleta. A pessoa pode sentar de Sim, que ela bicicleta para possa você entrar com, transportar o seu veículo, né. Bicicleta é um veículo, né. claro. Falando em Partido Verde, cidade sustentável e renovável também, né. Também, também. A gente está falando aqui de transporte elétrico, né, trem, Precisamos metrô, pensar o ônibus elétrico, né. você tem uma frota Falar em elétrica. ônibus elétrico para o Duque Caxiense, ele fica imaginando assim: "Pô, não tem nem ônibus hoje a diesel com ar-condicionado e funcionando o meu elevador, que eu sou cadeirante, quando é que" é um sonho, parece um sonho distante, mas não é. Mas é esse sonho que tem Ele que já ser tá ele já construído. é realidade, basta querer. O prefeito quisesse, já teria Sim, feito há mais tempo, já estaria pronto. Transporte elétrico hoje é uma realidade, não é algo muito fora do preço do que era até ontem o transporte elétrico, já diminuiu, barateou, e a gente tem abundância de energia, né, renovável, né. Nós temos, além das nossas hidrelétricas, 70% da matriz da matriz energética brasileira energética é hidrelétrica. hidrelétrica e hidráulica. E a gente
Tem tem aqui um energia potencial solar. solar fantástico. Pois é, a prefeitura de Caxias, por exemplo, as outras prefeituras, eu vejo uma iniciativa acontecendo em Niterói, em algumas outras cidades, que é de você estimular, incentivar, e a prefeitura ser uma facilitadora do acesso à energia solar domiciliar, porque você sai da escravidão e da dependência das grandes empresas produtoras de energia. Mas é bom a gente lembrar, quando você fala de transição energética e tudo, que a gente pensa que esse é um outro momento. No pós-cidades sustentáveis, que nós ainda nem entramos Não, nessa eu não conheço estamos uma nesse. cidade no estado do Rio de Janeiro e no Brasil sustentável. É, sustentável Elas são totalmente não tem. Mas você não, veja, totalmente ela não tem, mas algumas estão mais avançadas que as outras, Curitiba começou esse processo né, lá nos algumas anos estão bem mais 80, avançadas. Niterói, Quando eu penso em Duque de Caxias, eu vejo Niterói, eu vejo são Curitiba. modelos para você seguir, modelos que conseguiram, ressignificar os seus espaços urbanos, né, a Exatamente, verdade é essa. exatamente. Ela Niterói hoje tem mais de 50% do seu território como unidade de conservação, seja municipal, estadual ou federal. Isso é um mega avanço, porque você consegue conviver num ambiente urbano com uma malha rodoviária, com uma malha cicloviária, com um sistema de hidroviário. No Niterói se conecta através das barcas com o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro e também. poderia se comunicar com o Duque de Caxias também. Deveria. A Baixada Fluminense é um projeto antigo que não aconteceu até Não agora, acontece por falta de vontade política, sem dúvida simples nenhuma. assim. Eu fui secretário de governo, eu sei o poder que tem aquela caneta. É, pois Eu é. eu eu sei o poder e eu sei que quando quer, faz. Eu vi isso acontecer. Eu fui secretário de governo do Cláudio, eu vi a quantidade de coisa que deu para fazer naquele período que eu fiquei ali, naquele espaço de poder. E aí eu vejo as oportunidades que são perdidas pela incompetência das gestões municipais, oportunidade. Sim. E o camarada ele é eleito, o caso de Duque de Caxias é um pouco mais relevante, porque o prefeito foi eleito e saiu, aí deixou o tio que não tem experiência nenhuma, é uma pessoa bacana, gente boa. Eu gosto da pessoa do tio Wilson, eu gosto. Mas ele não tem nenhuma experiência e o time que está ao lado parece que não consegue nem enxergar nada, estão perdidos. Mas precisa ter um Gente hoje projeto, André. não tem Se projeto, não tem não projeto, tem não projeto. adianta você ter o cara, pô, nós vamos montar um time para jogar Libertadores, tá bem. Mas qual é a organização o E o que nós projeto queremos? Se você não definir quem joga em que posição, quem cumpre tal qual função, você não consegue ensaiar uma jogada, você não vai fazer o gol. Então, a gente precisa planejar as nossas cidades. A maioria das nossas cidades não tem replanejar, né. planejamento. Algumas não tem nem planejamento essencial. A única conta que faz é assim: eu arrecado tanto, quanto mais eu posso arrecadar, quanto mais eu posso deixar de Onde é pagar. quais as indústrias que eu posso trazer mais ainda para cá? No incentivo Não fiscal. ressignifica os espaços urbanos, não olha qual é para onde eu posso crescer de verdade, qual é o caminho que a minha cidade, né, qual é o meu maior potencial? Qual é o meu É, qual é o meu talento, né, o talento da cidade? Qual é a essa sua vocação da vocação. cidade? E o que você imagina? Porque você, quando você é jovem, você fica pensando, faz um monte de plano de futuro. E você fica se vendo lá, né? Eu concretizando esse caminho, eu gosto de, não, mas eu acho que talvez fosse aquilo. Então, aquela dúvida da juventude. Para uma cidade, ela precisa saber onde ela quer ficar, como ela quer estar daqui a 20, 30, em 2050. Precisa Qual é a trazer mais a Caxias população, possível? Mas tem que dizer para a população: olha, nós trazer para a vamos população para dentro das viver com discussões. energia limpa, nós vamos ter um transporte sustentável, nós vamos parar de emitir gases do efeito estufa. Vamos E outra colocar coisa, Caxias como uma cidade que busca, contribuir para a diminuição do problema climático, então, agora né, aí está fazer uma a sua questão: parte. como é que
Caxias vai enfrentar os desafios da emergência climática. As cidades, que aí é um pensamento um pouco mais refinado do que é a sustentabilidade. É a cidade resiliente, a cidade inteligente. Uma cidade inteligente é aquela que o sinal tem um sensor Sim. nas principais vias. Aquele sensor ele te diz tem tantos segundos que não passa nenhum carro. Então, esse sinal, apesar de não estar na hora dele fechar, como não está passando carro nenhum depois de tantos segundos, ele te Inteligência artificial. inteligência Ela artificial. trabalha com a inteligência a cidade inteligente, ela trabalha muito com a inteligência artificial, com o que existe de mais moderno, E com né, as de informações. tecnologia, com as informações, Exatamente. com Nós precisamos big ter data. uma central meteorológica que nos dê, com uma margem de segurança, a previsão de desastres naturais acentuados. Então, nós temos hoje, que é o grande problema do aquecimento global, a grande consequência são estiagens cada vez mais profundas, como que a gente está vivendo hoje no Amazonas, e chuvas cada vez mais intensas e concentradas, como vivemos recentemente no Rio Grande do Sul e na época do verão em São Sebastião, em São Paulo, que chegou a chover 200 mililitros, Não, se que é o chove previsto assim, 200 milímetros, né, milímetros, e que é o equivalente a 200 litros por metro quadrado. muita coisa. 200 litros por metro quadrado, não tem cidade que resista. Então, não há cidade que suporte isso. Agora, como é que você suporta melhor? Cidades onde tem uma péssima drenagem, como é o caso lá da nossa cidade, Duque de Caxias, aí piora mais ainda. Mas Ex imagina se recebe uma quantidade de chuva nesse potencial. e Caxias, vai chegar. Nós estamos chegando lá. as Então, cidades têm que estar assim, preparadas. nós temos que preparar. O sistema de estação meteorológica acoplado a um sistema de alarmes e sirenes que vão tocar nas áreas de risco para que as pessoas possam se deslocar, A não Defesa sofrer as Civil do Rio de consequências. Janeiro tem feito um trabalho muito bacana, até mandar um abraço para ele, para o meu amigo o Coronel Leandro Monteiro, que é o secretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele está fazendo um trabalho, eu participei inclusive do início desse plano, que era um plano de contingência para das chuvas, porque a Sim, gente tem Porciúncula, Três Rios, Baixada Fluminense, em especial Duque de Caxias, Nova Iguaçu, todas essas cidades são Rio de cidades Janeiro, que Rio de Janeiro tinha um problema muito sério ali na Praça da Praça da Bandeira. Bandeira, resolveu com os piscinões ali, melhorou muito, né. Melhorou muito. Resolvido não está, mas melhorou bastante. Agora, essa questão da drenagem, porque quando a gente fala, primeiro você vem e fala, quando começa a se discutir qualidade de vida, a gente falava no conceito de saneamento básico. Era chegar a água na casa do cara, era tirar o esgoto da casa do cara Levar de qualquer e maneira, nem levar que e fosse tirar o na lixo. chuva, né. Nem Agora, que se fosse na água de você chuva, né, na tirar. galeria de água pluvial, né. Repare, o que pode se dizer que é o saneamento básico? Passa o rio aqui atrás da tua casa. Eu sou a prefeitura, vou lá e falo: "Ó, André, estou botando água na tua casa, a gente está resolvendo a questão do abastecimento de água. Essa água vem do rio. O esgoto que sai da sua casa, eu vou tirar da sua casa e vou jogar no mesmo rio, que eu vou botar água para dentro da sua casa. E o lixo que eu tiro da sua casa, eu vou pegar lá da sua casa e vou jogar no rio também. Então, eu cumpri a função. O saneamento básico está atendido. O cara tem água, eu tiro o esgoto e eu tiro o lixo. Não resolve de nada. O Não, só piora, porque eu saneamento, vou jogar aí como é que eu vou pegar água? a Depois eu vou água pegar essa água de novo, contaminada. aí por isso que Mas é essa a se gasta lógica. milhares e milhares de reais. Isso acontece na Baixada, acontece em vários municípios do Rio, pelo Brasil afora. Nós temos lá em Friburgo, aqueles distritos lá de Lumiar, aquilo tudo vem descendo, as casas foram construídas na beira do rio por sitiantes, turistas, o pessoal que ia lá passear, veranistas, né? E aí é sempre essa lógica, você abastece a casa com água que desce do rio, então quanto mais alto, menos contaminada a água está. Agora, quem está aqui embaixo, em Lumiar, você está naquele miolo, aquela água já vem com o esgoto de todo mundo. E muitas vezes o lixo também jogado ali dentro. Então, esse conceito foi superado para o saneamento. eh, Ser básico tem que ser não é só. para ser realmente saneamento,
Precisa ter um Tem que ter saneamento decente, a água, água tem que ser a coleta tratada, de esgoto tem que ser de o verdade, li né. o esgoto tem que ser tratado. Então, onde você fala em saneamento ambiental, é isso, a água com qualidade de consumo nos padrões da Organização Mundial de Saúde. O lixo tem que ser coletado, de preferência E tem que separado ter para o destinação reciclado, é isso. e ele tem que ter um destino, ele tem que ser coletado, transportado e dado o destino adequado. O esgoto também, você coleta o esgoto, transporta e trata esse esgoto. Mas além desses 3 elementos, você tem a drenagem da cidade, que é parte fundamental do componente saneamento ambiental das cidades. Mas então, assim, esse conceito do saneamento ambiental mais moderno, mais atual, mais refinado, ele pressupõe a água com qualidade, o esgoto coletado, transportado, tratado, o lixo coletado, transportado, tratado, redução do lixo, reutilização, reaproveitamento, reciclagem do lixo e o componente saneamento, drenagem das cidades. Porque com essas chuvas intensas, você precisa ter galerias cada vez com maior Robustas capacidade e de, em alguns lugares até piscinões, como é o caso aqui em da alguns lugares, até piscinões. e chegamos aqui, na verdade, Rocco, com muita bate-papo desse maravilhoso, mas a gente tem que ser realista, passamos do nosso tempo aqui, estamos chegando no final. A gente está com boas perspectivas lá com o companheiro Zito, lá em Duque de Caxias, né? As perspectivas para o PV são maravilhosas. O Zito hoje é filiado, é nosso companheiro de Partido Verde. E nós temos lá uma posição hoje de pré-candidatura a prefeito, do Zito, pelo Partido Verde. Mas o bacana é que nesse final, assim, que eu queria que você falasse para o nosso pessoal de Duque de Caxias, nossos companheiros, nossos amigos, nossa população duque caxiense, que você falasse para todos nós assim, uma cidade, uma Duque de Caxias verde, na sua visão. Então, para mim, em primeiro lugar, André, parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho. Meu abraço também ao companheiro Zito, tamo junto, bem-vindo, Partido Verde. E eu penso o seguinte: o Zito pode representar um projeto de reconstrução da cidade, uma reconstrução com bases no conceito do que há de mais moderno e de mais qualidade de vida para a sua população. A gente não pode pensar em Caxias sob o ponto de vista da ótica exclusivamente do negócio. Caxias não é uma cidade só para Não ficar. pode ser uma cidade dormitório simplesmente, não Não, pode ser uma cidade industrial, não, como é hoje. Hoje simplesmente é essa não. visão. Hoje Exatamente. Duque de Caxias virou, não, O uma cidade cidadão dormitório. O cidadão do Não é Caxias, legal. ele tem que ser a prioridade. Então, a melhor Caxias que nós imaginamos é uma Caxias que tenha áreas verdes, que você tenha espaços verdes, que estejam integrados, absolutamente integrados com o cotidiano das pessoas, não apenas como um local de contemplação, mas um local onde você possa estar desenvolvendo atividades lúdicas, ao mesmo tempo você pode estar estimulando atividades culturais, atividades comerciais, feiras de produtos limpos, sem agrotóxico, estimular a produção de hortas urbanas, estimular o pequeno produtor agrícola, para a gente não ficar dependendo do ciclo de transporte, de compra de alimentos nas grandes Local, cadeias. Você tem que fazer, estimular o produtor local. você tem que cumprir a lei, né, que determina que um percentual das compras da prefeitura sejam compradas no produtor local, No produtor local, no né. estabelecimento local, Você, ao mesmo tempo, também estimular as hortas orgânicas, as hortas e comunitárias, comunitárias e orgânicas, urbanas, coletivas, individuais, tudo isso é um processo, ao mesmo tempo que você pode criar uma moeda transporte local. elétrico, Tem moeda a local. moeda local para que você, aquele cartão que você carrega, o cara tem o direito, pelo programa de assistência social da prefeitura, que enxergue, que humanize o trabalho da prefeitura, que diminua as diferenças,
econômicas que são tão gritantes entre o que recebe mais e o que nada recebe. Vamos reduzir as desigualdades dentro da cidade. Então, nesse programa, E uma fazer das uma coisas cidade verde, uma cidade acolhedora, uma cidade acolhedora mais humana. humana. E aí você tem um programa de uma moeda local, você tem as áreas verdes, você tem o estímulo à produção e ao convívio local, são fatores fundamentais. Que você tenha um sistema cicloviário integrado para a cidade toda, que você tenha o estímulo ao consumo de energia renovável, ao uso da energia Programa de elétrica. estímulo de que já a gente iria fazer, caso ganhássemos a deputado federal, era um dos projetos, Sim, estimular as placas as solares. placas solares nas comunidades, em Isso. áreas, fazer um programa desse. A prefeitura pode e vai fazer. Deve e vai fazer. Se Eu tenho fará, certeza, são porque vários assim, programas de você políticas públicas. estimular e dar acesso a porque tem gente que não tem condição Não de tem, fazer mas um a prefeitura pode financiamento. A subsidiar isso. prefeitura subsidia, Financia. ela é o intermediário entre o produtor, ela compra, ela distribui e as pessoas vão Claro. passar a produzir a Se sua aumenta a própria eficiência energia. energética da cidade, né, então Exatamente. A qualidade de vida das pessoas é dentro isso. das suas casas é uma Caxias, eu consigo enxergar essa cidade. Eu Eu acho também. que a gente O mais precisa incrível é que eu também. a gente tem que olhar assim e falar: Eu "Caxias consigo. vai ter". Eu vejo no olho das pessoas, quando eu ando, muita desesperança. É, Eu tenho visto isso. isso é que é muito ruim. Mas eu vejo no olhar do Zito a esperança. Ele com a vontade, com determinação, e nós estamos com muita vontade. Eu sou do Caxiense, estamos lá para somar. Mas é isso, meu amigo Rocco. Eu quero mais uma vez te agradecer. Obrigado a você, André. Obrigado a você que nos assistiu. Dizer que nós estamos muito animados nessa reconstrução do nosso partido e nessa nossa missão de crescer o nosso Partido Verde. E é isso. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Eu quero mais uma vez agradecer e dizer a vocês que no próximo programa nós estaremos recebendo e conversando com o engenheiro Miguel Fernandes, engenheiro sanitarista, uma das grandes cabeças do saneamento ambiental do estado do Rio de Janeiro. A conversa será, claramente, sobre saneamento ambiental, né, e o futuro do estado do Rio de Janeiro nessa área. Um abraço.